Graças a Deus. Mais uma vez estamos nos reunindo nessa sala de leitura para seguirmos com o nosso propósito 2022 na Bíblia. Estamos seguindo com o nosso plano e neste ano de 2022 nós iremos ler juntos toda a Bíblia. Se Deus quiser, a gente chega lá. Já estamos no dia de número 200. Há 200 dias que nos reunimos todos os dias, 5h57 da manhã. Desta feita, mais uma vez, estou realizando a leitura aqui pelo Instagram, porque não estou conseguindo transmitir pelo YouTube, devido a um problema técnico aqui com a internet. Acredito que hoje se resolve, se Deus quiser, né? Vai dar tudo certo. Mas isso não é motivo de pararmos, de desanimarmos, de desistir. Estamos aqui para mais uma vez entrarmos no nosso plano, seguirmos o nosso plano e vamos entender o que Deus tem a nos ensinar com esse livro maravilhoso que é o livro de Jó. Então, nós estamos acompanhando o livro de Jó, já deixa aí a sua Bíblia aberta em Jó, capítulo 15, e nós vamos agora ao segundo diálogo. Nós já lemos o primeiro diálogo, o primeiro confronto, encontro, diálogo, debate que Jó teve com seus amigos. Você que está acompanhando conosco a leitura já sabe que Jó foi acometido por doenças, por provações. Você já sabe que Jó ele estava em uma situação muito difícil. Os amigos foram encontrá-lo, ficaram ali 7 dias e 7 noites com ele, observando aquela situação. Depois começaram a conversar com ele para animá-lo, para dar a ele uma mensagem de fé, né? Normalmente a gente faz assim com os nossos amigos. Só que a situação dele estava muito complicada. E ele, inconsolado, com razão, né? Vamos ter aí um olhar humano, né? Vamos nos colocar no lugar de Jó, né? Quem não agiria como ele? Talvez eu agiria até pior, quem sabe. Mas em tudo ele não pecou, ele estava ali conversando com seus amigos. A gente vê uma certa indignação dele, né? Os amigos dão a ele uma mensagem de esperança e ele diz: eu não quero essas palavras vazias não, eu quero que essa situação se resolva. Mas a gente está aprendendo muito com isso, porque as perguntas de Jó, as indagações de Jó são perguntas que permeiam a mente humana até os dias de hoje. E a gente vai entender como lidar com pessoas assim. O dia que você estiver diante de alguém em uma situação semelhante à de Jó, você vai saber como orientá-lo, porque você está acompanhando a leitura e vai aprender princípios. Ou, quem sabe, se por algum momento, em uma situação, você estiver como Jó, né? Enfrentando momentos difíceis, você já vai entender que tem coisa que não adianta nem ficar falando e o desfecho da história, ela é maravilhosa. Então vamos seguir com a nossa leitura, Jó capítulo 15, antes vamos fazer a nossa oração. Você que está acompanhando aqui a gravação em outro dia, em outro momento, você está acompanhando diferente aí o vídeo, da maneira que a gente vinha realizando, com a Bíblia compartilhada na tela, tudo, devido a essa falta de condições para transmitir através do sistema do computador e pelo YouTube, tá ok? Então vamos orar. Rendemos graças ao teu santo nome, Pai, porque o Senhor é muito bom e as suas misericórdias duram para sempre. E mais uma manhã acessamos essa misericórdia no nome de Jesus, te agradecendo, te louvando pela tua infinita graça que nos alcançou, por estarmos aqui bem, com saúde, com disposição mental, diante da tua presença, cheios do teu Espírito, com o coração ávido, desejoso pelo ensino, pela palavra. Fale conosco, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Bom, você já sabe que pode ser um compartilhador da palavra, né? Quando estamos pelo YouTube, eu já te ensinei como faz para compartilhar pelo YouTube. Aproveitando a oportunidade que estamos pelo Instagram, você vai ser um compartilhador da palavra. Nós não vamos começar a ler a palavra? Compartilhe com alguém. Como? Nesse cantinho aqui tem uma flechinha, ó. Tem um símbolo do avião de papel, sabe? Aquele aviãozinho de papel, está aqui, ó, nesse cantinho. Clica nele
e manda para 5 pessoas ou mais. Veja aí, dentre os seus amigos que vão aparecer ao clicar, ó, clica aí. Então vou enviar aqui para 1, 2, 3, 4, 5. Já estou em 7 já. 10. 10 tá bom, né? Pronto. Enviei aqui. E vamos seguir. Aguardar um pouquinho, vocês enviarem. Aí, ó. 2022 na Bíblia. Vamos iniciar então o segundo diálogo. Dessa vez é a fala de Elifaz. A sua própria boca o condena. É o título aí desse diálogo de Elifaz com Jó. Seja bem-vindo, você que está entrando agora. Nós estamos em um plano de leitura bíblica anual. Em um ano, nós iremos ler a Bíblia toda, se Deus quiser, claro, mas já estamos no dia de número 200. Olha que bacana, faltam 165 dias. Fique tranquilo, se você está entrando agora, começando no plano agora, é só seguir, tá? E os 200 dias que se passaram, você continua depois, no final do ano, a gravação fica disponível pelo YouTube e pela plataforma Renovação da Mente. Você pode seguir, tá? Ou você pode maratonar e resgatar os capítulos anteriores. Versículo 1, capítulo 15 de Jó, versículo 1. Então Elifaz, o temanita, tomou a palavra e disse: será que um sábio daria respostas vazias? Será que encheria a si mesmo de vento leste? Argumentaria com palavras que de nada servem e com razões das quais nada se aproveita? Mas você destrói o temor de Deus e diminui a devoção a Ele devida. Diminui a devoção a Ele devida. Pois o que você fala se inspira em sua iniquidade e você adota a língua dos astutos. Olha só, o amigo de Jó falando a verdade para ele. A sua própria boca o condena e não eu. Os seus lábios dão testemunho contra você. Será que você é o primeiro homem que nasceu? Por acaso você foi formado antes dos montes? Será que você ouviu o conselho secreto de Deus e detém toda a sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? O que você entende que nós não entendemos? Também há entre nós homens idosos e de cabelos brancos, muito mais velhos do que seu pai. Você faz pouco caso das consolações de Deus e das suaves palavras que dirigimos a você? Por que você se deixa levar pelo seu coração? Por que os seus olhos flamejam para que você dirija contra Deus o seu furor? E por que deixa que tais palavras saiam de sua boca? Que é o homem para que seja puro? E o que nasce de mulher para que seja justo? Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem, que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como água. Então Jó se defendeu, no diálogo anterior com o justo, e aí o amigo dele vem e dá um choque de realidade nele. Às vezes a gente precisa, desse choque de realidade. Ô Jó, quem você pensa que é? Está achando que você é o primeiro ser humano da Terra? Você é melhor que todo mundo? Você sabe mais que todo mundo? Por que você está desprezando as palavras de consolo que nós estamos te dando, que são as palavras de Deus, o conhecimento de Deus? Por que você está permitindo que da sua boca saiam essas coisas? O homem é corrompido mesmo. Versículo 17. Escute o que eu vou explicar. Vou contar-lhe o que vi.
o que eu vi. O que os sábios anunciaram sem ocultar nada, tendo-o recebido dos pais deles, aos quais somente foi dada esta terra, sem que nenhum estrangeiro passasse entre eles. O ímpio é atormentado todos os dias, no curto número de anos que se reservam para o opressor. O som dos horrores está nos seus ouvidos, na prosperidade lhe sobrevém o destruidor. Que é a voz da experiência falando, né? Não crê que possa escapar das trevas e assim que a espada o espera? Não crê que possa escapar das trevas e sim que a espada o espera. Anda vagando em busca de pão, dizendo: onde está? Bem sabe que o dia das trevas está perto. A angústia e a tribulação assombram, prevalecem contra ele, como o rei preparado para a batalha. Porque ele levantou a mão contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso. Arremete contra ele obstinadamente, protegido por um grosso escudo. Porque cobriu o rosto com a sua gordura, que se acumulou também na cintura. Morou em cidades assoladas, em casas em que ninguém deveria morar, que estavam prestes a virar ruínas. Por isso, não ficará rico, nem subsistirá a sua riqueza, nem se estenderão seus bens pela terra, nem escapará das trevas, a chama do fogo secará os seus rebentos, e ao sopro da boca de Deus será arrebatado. Que ele não confie na vaidade, enganando a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Esta lhe chegará antes da hora, e o seu ramo não reverdecerá. Será como a videira que perde as uvas ainda verdes, como a oliveira que deixa cair a sua flor. Porque a companhia dos ímpios será estéril, e o fogo consumirá suas tendas, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Concebem o mal e dão à luz iniquidade, o coração deles só prepara enganos. Então veja que o amigo de Jó, está alertando aqui, né, para aqueles que cresceram com base na vaidade, no suborno, sem Deus, desprezando o temor, né? Chegaram a ter belas casas, ótimos carros, uma vida luxuosa, confortável, por vaidade. A recompensa será a própria vaidade. Vai chegar. O crescimento sem Deus não leva a lugar nenhum. Bom, a resposta de Jó para o amigo. Vamos ver a reação de Jó. Capítulo 16. Um montão de palavras. Então Jó respondeu: tenho ouvido muitas coisas como essas. Todos vocês são consoladores que só aumentam o meu sofrimento. Será que não terão fim essas palavras vazias? Ou o que é que instiga você a responder assim? Eu também poderia falar como vocês. Se vocês estivessem em meu lugar, eu poderia dirigir-lhes um montão de palavras e balançar a cabeça na presença de vocês. Poderia fortalecê-los com as minhas palavras, e a consolação dos meus lábios abrandaria a dor de vocês. Se eu falar, a minha dor não cessa. Se me calar, qual é o meu alívio? Então, Jó, mais uma vez, está resistente, devido à sua dor, à sua situação. Vocês estão aí com esse monte de palavras vazias. Eu sei disso, e se eu estivesse no lugar de vocês, eu faria o mesmo. Mas, se eu falar, a minha dor não cessa. Se me calar, qual é o meu alívio? Então, só palavra não vai resolver a situação. Na verdade, versículo 7. Esgotaste as minhas forças, tu, ó Deus, destruíste toda a minha família. Testemunha disso é que me deixaste enrugado. A minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Na sua ira me despedaçou e me perseguiu. Rangeu os dentes contra mim e como o meu adversário aguça os olhos.
Homens abrem a sua boca contra mim, com desprezo me esbofeteiam, todos se ajuntam contra mim. Deus me entrega aos ímpios e me faz cair nas mãos dos perversos. Eu vivia em paz, porém ele me esmagou. Pegou-me pelo pescoço e me despedaçou. Ele fez de mim o seu alvo. As suas flechas me atingem todos os dias, todos os lados. Atravessa-me os rins e não me poupa. Derrama o meu fel sobre a terra. Meu amargo, sobre a terra. Ele me fere com golpes e mais golpes. Arremete contra mim como um guerreiro. Costurei uma roupa feita de pano de saco sobre a minha pele e enterrei o meu orgulho no pó. O meu rosto está vermelho de tanto chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Embora não haja violência nas minhas mãos e seja pura a minha oração. Então veja, está falando, na minha pureza de oração estou falando isso. Estou reconhecendo o que está acontecendo. O que Deus permitiu acontecer na minha vida. Mas eu não estou aqui com violência, com revolta contra Deus. Estou dizendo a realidade do que eu estou vivendo. Entenda, a gente vai continuar na leitura, você vai ver que Jó falava como alguém que ainda não conhecia Deus de fato, de verdade. Conhecia de ouvir falar. Versículo 18. Ó terra, não cubra o meu sangue e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Já agora, a minha testemunha está no céu e nas alturas se encontra quem advoga a minha causa. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e o do filho do homem contra o seu próximo. Porque dentro de poucos anos eu seguirei o caminho de onde não voltarei. O meu espírito vai se consumindo e os meus dias vão se apagando, e só tenho diante de mim a sepultura. Estou cercado de zombadores. Os meus olhos são obrigados a contemplar as suas provocações. Dá-me, ó Deus, um penhor, e se meu fiador diante de ti, dá-me um penhor, e se meu fiador diante de ti. Quem mais haverá que possa se comprometer comigo? Fechaste o coração deles para o entendimento, e por isso não os exaltarás. Se alguém entrega os seus amigos como presa, os olhos dos seus filhos desfalecerão. Mas ele me pôs por provérbio dos povos. Tornei-me como aquele em cujo rosto se cospe. Os meus olhos se escurecem de mágoa, e todos os meus membros são como a sombra. Os retos ficam admirados com isso, e os inocentes se levantam contra os ímpios. O justo segue o seu caminho, e o puro de mãos se torna cada vez mais forte. Mas voltem, todos vocês, e venham cá, porque não acharei nenhum sábio entre vocês. Onde está a minha esperança? Os meus dias passaram e fracassaram, os meus planos, os desejos do meu coração. Os meus dias passaram e fracassaram os meus planos, os desejos do meu coração. Transformam a noite em dia e dizem: a luz está perto das trevas. Mas, se eu aguardo a sepultura por minha casa, se faço a minha cama nas trevas, se digo à cova, você é o meu pai, e aos vermes, vocês são a minha mãe e a minha irmã, onde está, então, a minha esperança? Está falando, se eu desejo morrer, se os vermes que vão me consumir é como se fosse meu pai e minha irmã, vai estar ali, pertinho de mim e tal. Então, ele está falando o seguinte, não tem nem esperança mais. Versículo 15, onde está então a minha esperança? Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Ela descerá até as portas do mundo dos mortos, quando juntos descansaremos no pó. Então, agora o outro amigo dele vai falar com ele, Bildade. Depois das palavras aí de Jó, Bildade vai falar com ele. A segunda fala de Bildade.
abrir a minha Bíblia aqui. Aí. A terra será abandonada por sua causa? É o título. Então Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse: até quando você andará à caça de palavras? Considere bem, e então falaremos. Porque somos considerados como animais, e passamos por tolos aos seus olhos. Você, que se despedaça em sua ira, pensa que a terra será abandonada por sua causa? Você pensa que as rochas devem ser tiradas do seu lugar? Na verdade, a luz do ímpio se apagará, e a chama do seu fogo não resplandecerá. A luz se escurecerá na sua tenda, e a sua lâmpada sobre ele se apagará. Os seus passos vigorosos se estreitarão, e a sua própria trama o derrubará. Porque por seus próprios pés é lançado na rede, e andará sobre as suas malhas. A armadilha o apanhará pelo seu calcanhar, e o laço o prenderá. A corda está escondida na terra para apanhá-lo, a armadilha se encontra no seu caminho. Terrores o amedrontam de todos os lados e o perseguem a cada passo. A calamidade virá faminta sobre ele, e a miséria estará alerta ao seu lado. Ela devorará os membros do seu corpo, serão devorados pelo primogênito da morte. O ímpio será arrancado da segurança de sua tenda e será levado ao rei dos terrores. Quer dizer, o amigo dele está falando o seguinte: ó João, essas coisas aí que você está falando vão alcançar os ímpios, os injustos. Aí ele segue falando aqui, versículo 15: nenhum dos seus irá morar na sua tenda, enxofre será espalhado sobre a sua habitação. Por baixo secarão as suas raízes, e por cima murcharão seus ramos. A sua memória desaparecerá da terra, e pelas praças não terá nome. Da luz o lançarão nas trevas, e o afugentarão do mundo. Não terá filho nem posteridade entre o seu povo, nem sobrevivente algum ficará nas suas moradas. Do seu dia se espantarão os do ocidente, e os do oriente serão tomados de horror. Tais são, na verdade, as moradas do ímpio, e este é o paradeiro daquele que não conhece a Deus. Esse é o paradeiro daquele que não conhece a Deus. Aí Jó vai e responde, né? É um debate, é um diálogo aqui de um inconsolado. Então Jó responde: até quando vocês vão me atormentar e me esmagar com as suas palavras? Já 10 vezes vocês me insultam e não se envergonham de me injuriar? Se eu tivesse realmente cometido algum erro, isso interessaria somente a mim. Se vocês querem se engrandecer contra mim e usam a minha vergonha como argumento contra mim, então saiba que Deus foi injusto comigo e me cerrou com a sua rede. Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. Deus fechou o meu caminho e não consigo passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Despojou-me da minha honra e tirou a coroa da minha cabeça. Arruinou-me de todos os lados, e eu me vou. Tirou-me a esperança, como se arranca uma árvore. Acendeu contra mim a sua ira, e me trata como um dos seus adversários. Juntas vieram as suas tropas, prepararam contra mim o seu caminho, e acamparam ao redor da minha tenda. Deus levou os meus irmãos para longe de mim. Os que me conhecem como estranhos se afastaram de mim. Os meus parentes me abandonaram, e os meus conhecidos se esqueceram de mim. Os que se abrigam na minha casa e as minhas servas me consideram como um estranho. Vim a ser estrangeiro aos olhos deles. Chamo o meu servo e ele não me responde. Tenho de suplicar-lhe eu mesmo. O meu hálito é intolerável à minha mulher, e pelo mau cheiro sou repugnante aos meus irmãos. Até as crianças me desprezam, e quando tento me levantar, zombam de mim.
Todos os meus amigos íntimos me detestam, e até os que eu amava se voltaram contra mim. Os meus ossos se apegam à pele da minha carne. Escapei só com a pele dos meus dentes. Imagina. Ele estava, como dizem, né? Pele e osso. Tenham pena de mim, meus amigos. Tenham pena de mim, porque a mão de Deus me atingiu. Por que vocês me perseguem como Deus me persegue e não cessam de devorar a minha carne? Então, isso é o que ele está falando, desabafando com um amigo, reconhecendo o que aconteceu com ele. Agora, olha o 23, versículo 23. Quem dera fosse agora escrita as minhas palavras. Quem dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus, e o verei por mim mesmo. Os meus olhos o verão, e não os outros. De saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Se vocês disserem, como perseguiremos? E a causa deste mal se acha nele mesmo? Então tenham medo da espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para que vocês saibam que há um juízo. Então, agora começa a mudar o discurso. Olha só, ele está ali falando disso, aquilo, olha, aconteceu isso comigo e tal. Mas aqui, ó, no versículo 25, capítulo 19, versículo 25, deixa grifado aí, ó. Essas são as palavras que nós devemos pronunciar em meio às provações. Ó, capítulo 19, versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não os outros. De saudade meu coração desfalece dentro de mim. Se vocês disserem, como perseguiremos? E a causa deste mal se acha nele mesmo? Então tenho medo da espada, porque tais acusações merecem o seu furor, para que vocês saibam que há um juízo. Então veja o que Jó está falando. Não digam que eu estou passando por isso, porque eu mereço, porque é culpa minha. Não me acuse dessa forma, porque no final vocês vão ver que Deus vai se levantar. No final vocês vão ver que existe juízo. Vocês vão ver que o que eu estou passando aqui, esse momento de provação, é só um momento. É o que disse lá o apóstolo Paulo, né? As nossas leves e momentâneas tribulações produz para nós experiência, esperança. As nossas leves e momentâneas tribulações. Se você está passando por uma leve e momentânea tribulação, em qualquer área da sua vida, confesse assim: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Escreva isso aí. Só não vou escrever aqui, senão eu perco aqui os comentários. Escreva aí, a gente encerra. Já lemos 5 capítulos hoje, deixa eu ver. Começamos no 15, 16, 17, 18, 19. 15, 16, 17, 18, 19. 5 capítulos era o necessário para hoje, para a gente seguir no plano. Amanhã a gente continua. Mas escreva aqui antes, ó. Eu sei que meu Redentor vive. O nosso Redentor vive. É isso, Dona Elaine. Deixa eu ver quem mais aqui. Ieda, Azenate, Ivanir, Deus abençoe. Mandei uma mensagem para a senhora não me respondeu ainda. Eu sei que meu Redentor vive. Luiz, eu sei que meu Redentor vive, amém. Cleusa, seu Redentor vive. Deviane, seu Redentor vive. Vive, com certeza, confia. São leves e momentâneas tribulações. Damião, Edmeia,
Jô, tá, a loja de acessórios, né? Seu Lúcio, Andréia, é isso aí. É isso aí. O nosso Redentor vive. Dona Maria do Rosário, Deus abençoe a senhora, o esposo, meu irmão, Alexandra, eu sei que meu Redentor vive. Bom, vamos em frente. Um abraço de fé e de força. 9 da noite, continua o estudo. Bíblia de manhã, à noite aqui o livro, e assim a gente segue crescendo em conhecimento, sabedoria e graça. Tá ótimo, Dona Ivani. Fique em paz. Tchau, tchau, gente. Até mais.